tô recebendo aqui hoje a Sônia Nóbrega. Bem-vinda, Sônia. Olá, bom dia. Muito bom, né? Muito bom. Esse bate-papo. Viva o seu melhor, vive em alto astral. É o slogan da Sônia Nóbrega. Tô recebendo também a Giovana Nóbrega. Um prazer estar aqui com você, Samira, conversando com o pessoal no sábado. Muito bom. A Giovana foi incluída, assim, aos pouquinhos. Exatamente, foi vindo, no programa, foi ocupando espaço. Tome cuidado, dona Sônia. É bom a gente ter alguém para falar, você dá um respiro, né? Gostoso. É muito bom essa troca, né? O programa em dupla funciona muito legal. Funciona bem melhor. Eu acho mais... dinâmico? Mais dinâmico, é gostoso de fazer, bate um papo, né? Legal. Eu acho gostoso isso. Fica bem... Sônia Nóbrega do programa... Viva o seu melhor, vive em alto astral. Viva o seu melhor, vive em alto astral, toda quinta-feira. Às 14h30. Toda quinta-feira, às 14h30, aqui na Vibe Mundial. Quanto tempo já, Sônia? Já tô no meu 4º ano já aqui na Vibe Mundial. Uma transformação também na minha vida, né? A gente tem que falar disso, que trabalhar aqui foi uma coisa... Trabalhar com a mesa radiônica, que a gente vai falar. E trabalhar com a Vibe Mundial, assim, foi uma parceria, né? Assim, que mudou tudo, entendeu? Uma das coisas que a gente gosta neste programa Mundial e você é exatamente saber dessas historinhas. Exatamente. Como que você veio aqui pra rádio? Então, eu já assistia muito a rádio, né? E quando eu dirigia muito em São Paulo, porque eu trabalhava dando aula em vários hospitais, né? E nesse trajeto que você fica ali no carro, você fica ouvindo e tal. E aquilo me vinha na mente, nossa, eu posso fazer isso. Isso aí parece comigo, entendeu? Então eu me identificava com essa comunicação, com esse trabalho, principalmente com o resgate das partes da alma, que eu já trabalhava, né? Então, eu achei legal. Falei, nossa, eu sentia um chamado, vamos dizer assim, um chamado, uma coisa íntima, né? E aí eu falei assim, eu preciso criar coragem. Aí eu me preparei durante um tempo, fui treinando tal, para falar, né? Porque a gente vai melhorando também, né? A comunicação, né? A olhar para a câmera, tudo isso é uma coisa que você vai agregando, né? A Sônia de 4 anos atrás é outra Sônia. Eu tinha vergonha, ficava dura, às vezes a voz não saía, né? Mas agora, minha filha, tô sem vergonha. Já tá sem vergonha na programação. E isso é bem legal. Aí você falou, pronto, agora eu vou fazer o programa. Agora eu vou fazer. Então era um chamado, né, espiritual, acredito, né? Também estudei muito tempo com o Gasparetto, né? Também, eu acho que também teve ali uma mudança muito grande, né? Com os ensinamentos dele, foi muito bom também para mim. Então foi assim, foi unindo coisas que eu já fazia, né? Que eu já há anos já era teacher, né? Também dando aula de inglês. Continuo dando aula, porque eu adoro, né? Preparatório do TOEFL. E na época eu já era mestre de Reiki, né? Já estudava as energias, leio bastante, gosto de ler vários livros também, assim como você, né? Gostoso, sempre aprendendo novas linhas de conhecimento. E aí a mesa radiônica eu me encontrei, né, com esse trabalho, porque me ajudou muito a fazer vários desbloqueios na minha vida para poder abrir os caminhos, né? Porque a mesa radiônica, ela desbloqueia muito bem vários tipos de energias, né? E então, sabe aquela coisa que você quer, né? Por exemplo, eu queria fazer, então ficava assim, um passo para frente, 2 para trás, né? Aquela coisa. E com a mesa, quando eu fui procurando várias alternativas, né? Eu via que tinha alguma coisa ali para poder falar, até mesmo tinha muito coisa no laríngeo, né? Eu mesmo, né? Assim, você foi verificando através da mesa também quais os bloqueios que você que eu tinha para poder expressar aquilo que eu sentia que a minha alma queria. Então eu sonhava que eu estava falando no microfone, você vê, é um sonho que se tornou realidade. Eu sonhava que, aí eu fui dar aula em faculdades, eu achava que era na faculdade que ia acontecer a coisa, né? A magia. Mas não foi aquela coisa toda que eu esperava. Foi normal, né? Mas assim, para a minha alma, não era aquilo, entendeu? Então eu dei aula, né, de inglês para medicina durante alguns anos, mas eu vi que não faltava alguma coisa, não sei se, né, aquela coisa de encaixar, o que você veio fazer, tem alguma coisa que você vai falar, né? Então tinha um chamado mesmo, uma coisa que é uma coisa, aí com a mesa e com outras técnicas, né, o xamanismo, a metafísica da saúde, os símbolos radiônicos, né, a geometria sagrada, são muitas sintonizações, né, que você faz com a mesa radiônica. Então tudo isso unido, né, deu esse impulso para que, né, porque é uma grande, vir para a rádio e falar ao público não é fácil. Né? Não é fácil. A gente tem treino, né? Assim, vai indo assim, né? Então não vou falar que você vai chorar aqui. Não, você tem que se... chorar é legal também, né, gente? Emocionado. Então, assim, às vezes para outras pessoas pode ser isso um emocional babaca, vai, que nem eu falo, que eu costumo dizer que é emocional babaca, vai assim, uma emoçãozinha assim, né? Mas assim, é bem desafiador, é bastante trabalhoso, né? É uma coisa de postura, né? Que você não pode
você não pode ser banana mole, assim, sabe? Você tem que ter uma postura ali de trabalho, de equilíbrio, né? Como terapeuta, como pessoa, como ser humano, como um membro de uma família. Então, E passar a comunicação da melhor forma, da melhor né? forma, exatamente, para que a pessoa possa atingir ali os objetivos, né? Com certeza. E aí une tudo, né, Sônia? Exatamente. Une emoção, une energia, une a comunicação, a postura, como você diz, aí tem o físico também que Exatamente. fala. Então, assim, o que eu posso falar também um pouco, assim, que antes eu já fazia, por exemplo, resgate das partes da alma. Então, trabalhava com reiki, regressão de memória. Eu trabalhei algum tempo também fazendo flor mediúnica, eu desenhava a flor, né? E vinha uma mensagem para a pessoa, na qual eu transmitia uma mensagem do que estava acontecendo, que alguma coisa que o mentor dela passava, né? E vinha a mensagem. Só que era muito trabalhoso, porque eu desenhava, então você tem que primeiro fazer a pintura, né? Um quadro, né? É um trabalho muito lindo, né? Que eu fiz por algum tempo. Mas eu sou uma pessoa também muito dinâmica e prática. Então a mesa radiônica, ela é muito rápida. Isso que é legal, sabe? Ela tem o salto quântico que a gente fala, ela é muito rápido. Então, por isso eu optei por trabalhar. Eu associo o reiki à mesa radiônica, a energia, o xamanismo à mesa radiônica. A base, então, do teu trabalho hoje é a partir da mesa radiônica, exatamente. Porque abriu, né? Teve uma amplitude, né, de todas as coisas que eu trabalhava, as sintonizações, né? O autoconhecimento, transmitir o conhecimento, né? Então foi super legal. Dá para desbloquear, por exemplo, se um aluno teu está com dificuldade em desenvolver o inglês? Sim, eu faço também esse trabalho. Eu faço o desbloqueio da fala em inglês. Inclusive, essa semana eu tive um aluno, ele é brasileiro, está na Austrália, né? É super interessante a história dele. E aí ele entrou em contato comigo, que ele não estava, né? O inglês dele era pouco, né? Pelo que ele está passando lá. E ele estava todo assim, bloqueado, né? E aí a gente fez o desbloqueio e ele está fazendo aulas também para praticar, né? Sim. E aí ele já conseguiu, ele falou que já está tudo fluindo, ele está conseguindo já ter essa abertura. Então, sim, eu faço. Foi assim que criou também esse trabalho, né? Através, porque os alunos falam, eu consigo te entender, mas não consigo falar, né? Sim. Eu consigo entender que você fala, quando você fala inglês, mas não consigo falar. Então, aí eu falei assim, eu preciso criar uma outra coisa, né, para desbloquear ali o aluno também, né? Então, é interessante também como isso ajudou, né? E fazendo isso com a mesa radiônica também. E isso vale para tudo, né? O medo de dirigir. Exatamente. Não é? Tudo que a gente tem algum bloqueio e não consegue dar aquele passo para frente. Exatamente. E não dar o 2 para trás. Exatamente. Né? Permanecer, né? Você dá o seu passo para frente e fala, não, eu tô aqui, né? Exatamente. E não voltar, né? Então, isso é muito interessante. Agora eu tenho a curiosidade. Quando você fala em partes de alma, é trabalhar exatamente cada partícula da nossa alma? Então, eu vou falar como eu sinto, como eu vejo, né? A parte da alma sendo a luz do seu espírito, né? E a luz é uma coisa que não dá para contar, né? E ela pode ficar presa, né? Então, através do trabalho, desde que eu trabalho como professora de inglês, né? Que a minha profissão sempre foi professora de inglês. Então, desde que eu trabalho, eu estava dando aula, né? Então, dando aula de inglês, hello, tá. E aí aconteciam os fenômenos, né? E eu não podia falar para a pessoa, entendeu? Então, já acontecia, eu já via no astral. Então, algumas pessoas, vamos supor, o médico, né? Eu dei aula muito para médico, muitos anos. E o médico, vamos supor que faleceu um paciente. E o médico estava abatido, porque às vezes o médico também tem ali a sua parte emocional, né? E o paciente morto vinha junto com o médico, entendeu? E aí a pessoa começava a conversar comigo, chorava, né? Então isso era muito comum acontecer comigo, esses fenômenos, né? E aí o que a gente fazia? Então aí eu falava, não, vamos fazer uma oração para essa pessoa aí e tal, você tem que soltar, né? Eu acho que é o caminho de cada um, o tempo de vida, né? E aí a pessoa se tornava legal. Então, o que acontece assim, a fragmentação da alma, a alma fragmentada, a gente acabou de falar também agora um pouco do nosso programa, né? E ela pode se dar nessa vida ou vidas passadas. Então, é quando você deixa partes suas presas em situações, pessoas, num contrato, por exemplo, num decreto. Eu já tive uma cliente que ela foi fazer um ritual de ayahuasca e acho que estava muito bom, e a alma dela estava lá, uma parte da alma dela. Ela sentia que estava faltando alguma coisa. Então, na verdade, assim, a alma ela é uma coisa que é só fazendo para entender, entendeu? Gente sente, então... A pessoa sente esse vazio, essa sensação de vazio, de perdida, de sem foco, e quando resgata, a pessoa ela se preenche novamente, entendeu? Então, a alma realmente tem partes, você não está só aqui.
E tem muitos processos, por exemplo, que a pessoa está presa. Eu já tive clientes que na época eu não trabalhava com a mesa, eu trabalhava com mandalas de cristais e ervas, né, junto com o Reiki. E a cliente, ela estava com câncer, né, essa moça, não lembro exatamente qual tipo de câncer agora, não sei se era de mama, não lembro agora, que já faz muitos anos, né? E aí ela estava com uma parte da alma dela presa com um amor da vida dela passada. E ele apareceu na hora da sessão. Da vida passada? Da vida passada. E devolveu para ela, e essa pessoa se curou desse câncer. Nesse caso, não quer dizer que todas as pessoas, cada caso é um caso, né? Ela melhorou bem e tal, e ela entendeu que ela estava presa, né, na linha do tempo de uma vida passada. E essa sessão espiritual, esse fenômeno, né, isso é uma coisa que a pessoa, ela só vai, porque eu posso falar milhares de coisas aqui. A pessoa só vai saber fazendo, só vai sentir na hora que faz, né? Na hora que você resgata, que aquilo te volta, aquela energia. Existem porque também... tem o trabalho que você diagnostica através da mesa, exatamente, mas tem todo um processo posterior para trazer esse resgate de alma. Também. Então, deixa eu só dar mais alguns exemplos para ver, por exemplo, assim, quando a gente perde um membro da família, você pode ficar com a alma partida e deixar uma alma com essa pessoa, muito comum. Pessoas, mãe, ou seja, quando a gente perde a mãe ou o pai, porque é muito dolorido, né? O esposo. Então eu aprendi mais disso quando eu fiquei viúva, porque eu fiquei viúva muito jovem, então tinha uma parte minha presa com o pai da Giovana, por exemplo, aqui. E aí não são irmãs? Não só. Talvez de outras vidas, né? Que a gente se dá super bem, entendeu? Então essa parte da alma ficou presa ali com ele, né? Então a gente, pela morte dele, pelo choque da morte, como foi, né, a situação, então você perde, né? Você fica preso ali. Aí até você entender, então esse resgate, aí eu resgatei entendendo que a ação da nossa alma é individual. Nós podemos ter partes de alma, mas a ação nossa é individual. E aí foi criando, eu acredito que muitas pessoas não têm maturidade, como eu também não tinha, de ter responsabilidade sobre a sua própria alma. E por isso tem essa perda. São diversas maneiras, entendeu? Eu acho que às vezes a gente nem pensa na alma. Não pensa, E aí a gente só pensa quando tá naquela coisa assim. Muita gente que vem fazer, quando a pessoa vê que tem alguma coisa. A pessoa fala, eu vi você falando, eu gostei de você, eu quero tentar fazer. Porque muitas vezes, né, Sônia, a gente tem dores... Exatamente. Que não sabe de onde vem. E tem uma outra coisa que acontece muito, que como eu dou aula do curso da mesa radiônica, até vou mostrar a mesa aqui, ó. Eu trabalho com essa mesa aqui, né? Você tem várias mesas, vendo pelo vídeo. Eu trabalho com a mesa radiônica essa quântica. É grandinha. Psicotrônica de Arcanjo Miguel. O que acontece aí, por exemplo, assim, quando a gente está fazendo... O que era mesmo para responder? Até esqueci, menina. Peraí, eu estava falando do... A gente tá falando da alma. De quando perde a parte da alma, de como pode acontecer. Tanta coisa que por isso que a Giovana tá aqui. E também tem uma coisa muito interessante que pode perder numa coisa positiva. Então tem a história de um menino que gostava muito da casa da infância dele, ele adorava brincar lá e ele teve que se mudar de casa. E uma parte da alma dele ficou na casa que ele adorava. Oh, meu Deus. E aí ele teve que resgatar, né? Muitas coisas da infância que a gente não sabe, nem lembra que aconteceu tanto. Isso, que foi, e quando foi importante. Que eu sempre infância, conto né? esses falei pra Giovana, às vezes não é um trauma, às vezes era uma coisa que foi um trauma pra criança. Mas que não é uma coisa assim tão ruim, e aconteceu também de perder a alma. É super interessante também. O que eu ia falar, lembrei agora. Que bom. Que os terapeutas vibracionais, os meus alunos da mesa radiônica, em sua maioria tem mediunidade assim mais, né, aflorada, e muitos deles são médiuns de cura. E aí, por exemplo, eles começam a atender com a mesa e eles falam, isso eu não estou passando bem e tal. E quando vem fazer a mesa comigo, o que acontece? Como ele é médium e às vezes ele não entende que a ação da alma é individual, ele começa a carregar partes do cliente dele. Oh, meu Deus. Ou partes da pessoa da família, de um emocional. Então, às vezes, quando você fala assim, nossa, eu sentindo uma dor. Às vezes, eu por exemplo, eu vejo, se eu estiver sentindo medo, insegurança, eu falo, isso não é meu. Eu já tenho. Ou até sintomas físicos, né? Sintomas físicos. Sentindo o que a pessoa tá sentindo. A pessoa tem um problema na tireoide, você sente seu pescoço estranho, uma sensação entendeu? Como gêmeos. Isso, entendeu? Mas aí você começa a sentir as coisas ruins, né? Não é uma coisa boa. E nem se fosse a coisa boa também, porque eu tenho que ter a minha coisa boa e a outra pessoa tem a coisa boa dela. Então, os terapeutas, eles têm que aprender muito, assim, acho que o que eu aprendi muito com a mesa é ter ali um posicionamento, uma postura de neutralidade, né? Para entender o que é meu e o que é da outra pessoa.
Então a alma, ela tem muito, você vê, como eu falei, algumas coisas só, mas tem muita coisa que aparece na mesa radiônica quando a gente está fazendo a leitura, a investigação. É assim, tem muitas coisas, tem umas coisas esquisitas, tem coisa engraçada, nem tudo dá para falar aqui na rádio, mas é muito interessante, porque aparece ali na hora que a gente vai fazer a leitura, aparece assim, por exemplo, a pessoa deixou a alma numa outra vida dentro de um poço. A alma da pessoa às vezes está caindo. Vou dar alguns exemplos assim que aparecem muito, repetem, né? Porque aí você vê a partir da mesa, mas através da mediunidade. Através da mediunidade, através do terceiro olho também, que eu uso bastante, né? Para tudo, né? Terceiro olho maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa. E aí, assim, por exemplo, às vezes a alma da pessoa, você vai tratar a pessoa, tá já quase caindo no abismo. Às vezes a pessoa foi lá, sei lá, numa vida passada, ela era bruxa e o pai dela atual queimou lá na fogueira. Tem muitas essas coisas também, engraçado. E das famílias, né? E da família, que veio entendeu? junto, aí vai Por que veio junto e não se dá bem e tal, né? E aí, então, tinha, né, feito, aí você tem que resgatar, soltar a pessoa que está presa na linha do tempo. Por que fica, né? A gente chama isso, eu apelidei, né, dei o conceito de subpersonalidade de vidas passadas. E por que isso aparece ainda? Vamos supor. Porque às vezes pode ter sido, eu posso ter sido queimada, para mim não apareceu. Então, porque eu já resolvi e minha alma não está mais lá. Então aparece a pessoa presa, por exemplo, a moça que tinha câncer e estava presa na vida passada. Então, aprisionamento na linha do tempo, entendeu? Então, na hora que você trata a subpersonalidade, a carga ancestral com a mesa radiônica, você permite você resgatar tanto a parte da alma, a parte luz, como também o corpo astral, que seria, que eu vou denominar aqui, eu, na minha visão, tá? Pode ter pessoas que tenham outras visões sobre o corpo astral. Na minha visão, o corpo astral que viaja aí com a gente, ele traz ali uma sabedoria, um conhecimento de habilidades, né? Por exemplo, se eu já fui um mago, eu tenho uma habilidade de magia. Se eu já fui uma bruxa, eu tenho habilidade em ervas. Se eu já fui uma benzedeira, eu vou saber, né, fazer o benzimento. Então, esse é um conhecimento, é uma iniciação. Então, quando a gente faz isso, a gente resgata esse conhecimento bom para que a pessoa possa usar. Um alquimista, né? Eu vejo muita gente que foi alquimista, que trabalhou, por exemplo, como um xamã na outra vida e traz ali toda uma carga, né? E provavelmente eu devo ter sido um xamã, porque eu trabalho muito com os índios também, que é muito gostoso, uma energia muito boa. Conforme eu fui trabalhando, cada terapeuta que trabalha com a mesa radiônica, ele vai ter linhas de amparadores, porque vai depender da sua crença também, né? Então, é muito aberta, muito abrangente. Fala. Não, pode falar. Essa é de Arcanjo Miguel, que você fala que é de Arcanjo Miguel. Então, o nome dessa mesa, né, quando eu comprei, né, fiz o curso assim, Mesa Radiônica Quântica Psicotrônica de Arcanjo Miguel. Que quebra as energias negativas? Então, aí o que acontece? Deixa eu só explicar para você poder explanar. No centro da mesa, você tem a geometria sagrada. E tem ali vários símbolos radiônicos, que eu não vou detalhar todos eles, né? Você tem vários símbolos radiônicos e você tem aqui do lado, essas coisas coloridas são os raios sagrados. Então, são emanações energéticas e não seriam espíritos nesse momento, seriam emanações, sintonizações. Por exemplo, você sintonizar com a egrégora Fé, Poder e Ação, que é a egrégora do Arcanjo Miguel. Aí a gente tem também uma coisa que trabalho muito na mesa radiônica, você tem a gente chama ali a egrégora dos 22 arcanjos, né? Arcanjos, que a gente vai trabalhar com a Xaxerran, Melquisedeque, Metatron, Uriel, que trabalha ali com a justiça divina por um bem maior. Por que eu falo isso? Porque quando você vai trabalhar com a mesa radiônica, não é o que eu acho. É o que eles vão, porque eu vou entregar, né? Muitas pessoas que têm problemas, né, que têm mediunidade e ficam bloqueadas, é porque eles carregam no corpo. Eu fazia também, antigamente, eu também trazia tudo pro meu corpo, né? Ficava todo estrambicado, que nem fala, porque você acaba carregando. A mulher, por exemplo, que tem o útero, nós temos o útero, que é o sagrado feminino, que é o sangue real. Muitas das pessoas, elas colocam, por exemplo, ela tem alguém da família dela recebeu uma magia, uma demanda, e está com um problema que ela não consegue resolver. Automaticamente, porque ela já fez isso em vidas passadas, ela traz para o útero. E aí ela começa a ter problemas. E as pessoas relatam problemas físicos no útero. E é uma questão espiritual. Não é todas as pessoas. Eu estou falando de casos específicos, né? Então, para você ver como a pessoa carregando uma coisa que não é dela, ela achando que vai resolver, ela traz para o corpo.
mas o corpo da gente não tem essa capacidade, entendeu? Não? Então eu costumo dizer assim, brincando, o seu corpo não é vaso sanitário, eu brinco assim, né, para as pessoas não esquecerem, o seu corpo não é fio terra, o seu corpo não é muro das lamentações, né? Então o seu corpo é um templo, é um santuário que é só para sua alma. Eu falo muito isso, faço mantras disso, porque até a pessoa entender, porque ela está num padrão que tudo ela acha que vai resolver, que tudo que de errado que acontece é culpa dela, entendeu? Tem muitos clientes assim, né, que a pessoa vai mudando conforme ela vai assistindo as lives, ela vai entendendo e aí ela vai fazer a entrega. Então a mesa radiônica, principalmente porque eu gosto tanto de trabalhar com a mesa radiônica, porque eu poderia trabalhar com outras coisas, entendeu? E às vezes tem gente que fala ainda na mesa radiônica, mas para mim... Uau! Você vê quanta coisa tem. A mesa radiônica, ela tem ali a potencialidade das sintonizações. Então, trabalhar, por exemplo, depois que eu fui, a primeira sintonização é com a ordem da mesa, que é a ordem dessa aqui, por exemplo, é Tera Azul Azulzíssima, que tem a ver com o Miguel Arcanjo. Aí você vai sintonizar com a egrégora da espada, você tem ali o cetro do mago também, tem várias, né, potencialidades. E seus reflexos também tem muita coisa. Depois eu fui conectando também Santo Graal, energia crística, né? Aurora boreal, são várias sintonizações, mas eu esqueci qual que eu ia falar. É que tanta coisa, né, na mesa radiônica. Ela quer falar tem tudo, Estrela gente. De Belém no Natal, Estrela de Belém também, né? Que a gente pode criar camadas, né, de proteção. Bom, agora eu lembrei que eu quero falar. O que eu quero falar, deixar assim, tanta coisa que vai na que tá quase acabando o bloco. Então vamos lá. O que eu quero dizer assim, é que a mesa radiônica possibilita você parar de trabalhar com o seu corpo e entregar para as egrégoras de cura. Por exemplo, arcturianos. Também trabalhamos com os arcturianos. Então tem as câmeras arcturianas, aí você entrega. A Fraternidade Branca tem um portal, tem o portal da Estrela Azul, tem o portal, como eu já falei, dos arcanjos. Então a gente vai ter vários, tem muito mais do que isso, eu estou falando alguns. Então, ao invés de, quando eu vou tratar alguém, fazer a leitura, se tiver algum peso, já está errado. Se eu tiver com algum peso no corpo, não está certo o procedimento, a minha neutralidade não está legal. Posso levar alguns ataques? Às vezes pode acontecer, não estou falando que vai ser, né? Mas normalmente, né, é assim, 95% foi entregue, foi encaminhado, a pessoa vai ser encaminhada para o seu tratamento. E não é o meu corpo que trata. Então, o que as pessoas, talvez os médiuns, têm que entender é que o que ele só pode fazer a parte dele, que seria a fé ativa, os seus 10%, e fazer essa entrega. E não querer resolver 100%. Eu acho que a pessoa ela quer resolver tudo, ela quer... E aí ela fica ali se martirizando com aquele problema, achando que é ela. Então falta esse entendimento dessa fé ativa. Então a mesa radiônica, ela possibilita muito isso. Na hora que você entrega, por exemplo, até se eu tenho um problema meu, espiritual, emocional, tá? E na hora que eu entrego, na hora que eu dissolvo, faço a minha parte, não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, a minha postura, eu fico leve. Se eu fico leve, eu promovo o salto quântico. Eu não vou ficar preso em ninguém. Quando eu carrego a alma de alguém, o que acontece? A minha prosperidade, murcha. Porque eu estou carregando um problema que eu não sei resolver. Como é que você vai resolver a alma do outro se esse exercício é do outro, não é seu? Entendeu? Isso a gente tem que entender, né? Tem que entender. Que é individual. Exatamente. E a ação da alma é individual. Então, na hora que você faz os desbloqueios com a mesa radiônica, que você vai usar ali um pêndulo, né? Hoje eu trouxe esse aqui de madeira, simplesinho, tal, funciona muito bem. Então, eu gosto de pêndulo forte, de madeira, tal, mas pode ser qualquer pêndulo, né? De tipo de pêndulo, não tem problema. Então, a gente vai usar a radiestesia para fazer esse desbloqueio junto com a geometria sagrada. Também, eu associo símbolos radiônicos, né? Uma outra mesa com vários símbolos que a gente vai usar conforme a demanda do caso, da situação. Então é muito amplo, né, o uso da mesa radiônica, mas só quero deixar finalizado o quê? Que o meu trabalho com a mesa radiônica é fazer você chegar mais perto da sua essência, você chegar mais perto da sua alma. Pessoa feliz, plena, né, é uma vibração elevada. Então esse é o foco desse trabalho. Muito bem, terminando o primeiro bloco, entendemos a mesa. No próximo bloco a gente vai entender um pouco mais de todo esse trabalho. Quem quiser já começar a te seguir no Instagram, acessar teu site, te telefonar, qual é o caminho? Nas redes sociais, Espaço Sônia Nóbrega, e o WhatsApp... Nosso WhatsApp é 11 992 3877 31. Repita. 11 992 3877 31. A gente está no YouTube, está no Facebook, no TikTok e no Instagram.
Tá em Estamos aí. tudo que é Todas lugar. as redes. Anotou o WhatsApp? Código 11 992 387731. 992 387731. Hoje estou conversando com a Sônia Nóbrega, a Giovana Nóbrega, do programa Viva o seu melhor, viva em alto astral. Tem que elevar essa vibração, gente. Viva o seu melhor, viva em alto astral, não é, Giovana? E assim vai. Vamos lá, WhatsApp, repita pra mim. Nosso WhatsApp é 11 992 387731. Toda quinta-feira, a Sônia e a Giovana estão aqui na Vibe Mundial com este programa incrível, sempre às 14h30. Quinta-feira também rola live, né? Também, toda quinta-feira, às 21 horas, no meu canal do Espaço Sônia Nóbrega, no YouTube. Muito bem. Bem interativa, né? Eu uso o tarô associado à mesa radiônica, é super gostoso. Ela usa o que a gente pedir, tá? Ela vai usar, vai estar a mesa, Não, vai estar o tarô, mas se a gente for pedindo... Primeiro, aí eu faço assim, como eu sou teacher, né? Primeiro, o que eu faço? Eu falo de um assunto, né? E depois eu começo. Aí o pessoal vai deixando lá, vai escrevendo o nome. Mas enquanto você tá falando, a turma já deve começar. Isso, é assim já mesmo, deve ir escrevendo assim. Aí o pessoal fala, vai tirar uma cartinha. Isso, o pessoal gosta de fazer a leitura e tal, né? Gostoso, é gostoso. Sônia, além dos atendimentos, que eu sei que estão aí percorrendo, me diz uma coisa, como que está a sua programação de cursos? Tem alguma novidade? Então, Conta pra mim. Os nossos 2 últimos cursos, né? Foi o DNA, esse ano já teve, né? Esse ano, isso, DNA Co-Criador. O ano passado, o último foi o terceiro olho ativado. Né? Ativado. Terceiro olho ativado. E o próximo curso vai ser o elemental gerado. Então, eu vou falar um pouquinho do terceiro olho, que é muito legal, né? Porque muita gente procura, né, essa habilidade. Ativar, né? Ativar o terceiro olho. Então, eu vi a necessidade de fazer o curso, porque eu sempre cocrio os cursos através do trabalho com a mesa radiônica e através também da demanda dos meus alunos, né? Porque eu sou professora já há bastante tempo da mesa radiônica também, dou o curso da mesa radiônica, ensinando como a pessoa usa a mesa, ensinando a radiestesia, o que é radiônica, como programar o pêndulo, né? Tudo isso no curso da mesa. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa fala, mas eu não vejo como você vê, Sônia. Eu não estou conseguindo entender. Porque eu tenho essa facilidade, né? Mas também eu adquiri essa facilidade treinando, né? Foi aumentando a capacidade da visão mediúnica ou a clarividência e tal, né? Trabalhando a sensibilidade, né? Através ali, estando bem resgatada com a alma, também ajuda muito. Então, o terceiro olho, tem muita gente que já vem com o terceiro olho aberto, mas não sabe usar. Porque os terapeutas da mesa radiônica, eles veem as coisas, eles já falam, eu vi tal coisa, né? Eu vi um ataque no astral, eu senti isso. E a pessoa não estava sabendo usar essa ferramenta, que é o terceiro olho, a seu favor. Então, o curso ele foi criado com práticas de vivências, no qual a pessoa ela vai saber ter foco. Porque, assim, por exemplo, eu tenho a mesma coisa que eu tenho aqui, eu tenho pêndulo. Sim. Eu vou usar esse pêndulo, eu tenho que ter foco, certo? Um posicionamento, óbvio. tem que vibrar a neutralidade para fazer uma pergunta. Se não sai a pergunta, a resposta sai toda assim. A mesma coisa o terceiro olho. Então, o que eu ensino nesse curso é foco, vibração elevada, né? E o posicionamento da neutralidade. Porque você vai ver aquilo no astral. O astral ele é muito diferente da nossa vida aqui na Terra. Porque o astral, você já viu, já está acontecendo. É pá, pá, pum, entendeu? É muito rápido no astral. E aí a imagem também é muito rápida, quando vem, acontece. Então, vamos supor que você tem, assim... Quando eu comecei a trabalhar mais o meu terceiro olho, vinha uma imagem de manhã. Mas sutilmente, uma imagem, tá? Por exemplo... sei lá, na hora do seu programa, na hora do seu programa vão pedir para você falar alguma coisa, sabe? Vão pedir para você anunciar alguma coisa. Vamos dar um exemplo assim. E aí aquilo vinha rápido, eu não ligava. Imagina. E aí quando chegava, ia fazer o programa, acontecia. Pediram para falar alguma coisa, né? Fala tal coisa. Aí vinha bem forte. Isso, vem, né? Não é assim que vem bem forte, é uma imagem. Então, você tem que prestar atenção. E você tem que entender. Você tem que entender. Então, como eu não tinha tanto, às vezes assim, eu não prestei atenção. Vamos dizer assim. Eu já tenho a visão, já uso o meu terceiro olho, mas não prestei essa atenção. Então, no curso, você vai fazer exercícios práticos de vivência. Então, são 21 dias você praticando. Quem não está aberto ainda tem a possibilidade de abrir, porque a gente faz lá a programação de abertura também, as sintonizações com as frequências divinas, e ensina, por exemplo, que uma pessoa estando com o olho aberto ou fechado, ativado ou não,
vai depender muito da frequência a qual ela vibra e a expansão da consciência, né? A índole da pessoa e o caráter. Agora, se a pessoa ela gosta de, por exemplo, de barraco, pessoa briguenta, vamos supor assim, né? E ela fica brigando no astral, né? Briga com todo mundo, é muito revoltada. Aí eu não recomendo abrir o terceiro olho, porque a pessoa vai ser muito atacada, porque ela está numa postura de ataque, ela está... Então tem que ter também uma autorresponsabilidade. Exatamente, porque tem que ter, você tem que vibrar elevado, você tem que ter neutralidade, porque você vai ver uma coisa, você fala, nossa, a pessoa está falando uma coisa aqui, mas no astral não estou vendo isso. Ou então, por exemplo, o que aconteceu muito comigo, assim, porque eu sou muito criançona, muitas vezes assim, sempre de boa, né? E às vezes a gente não vê a intenção do outro. Às vezes tem pessoas que são muito boas, mas tem pessoas que são muito maldosas, que existe, né? Infelizmente. E quando você está com o terceiro olho aberto, você consegue ver tudo. Então você tem que ter maturidade para você entender, não, aquela pessoa ela está assim, ela é filho de Deus também, tem a sua expressão divina, ela está assim, mas ela, né, eu não tenho nada a ver com isso. Então, né, deixa eu lá, quieto, eu não vou mexer com isso. Então eu tenho essa neutralidade, que eu não vou emanar nem um julgamento para essa pessoa que está na maldade, na maldadezinha em diversas questões ou posturas, ou ela não me pediu minha opinião. Então eu tenho esse respeito, a ética, né? Ética, respeito, a integridade, de entender que a outra pessoa está numa evolução. Tá. Agora, que eu já fiquei decepcionada com muitas pessoas, aí depois eu aprendi, porque você vê o que aquela pessoa está fazendo, e você fala, nossa, eu estava, né, assim, com aquela expectativa com a pessoa, e você fala, entendeu? Aí é uma proteção também, tem que saber usar. Mas você tem que entender assim, é um ser humano, e nós seres humanos vamos ter a luz e a sombra, então a gente tem ali, teve maturidade para mim, como profissional, né, maturidade de entender, tanto pessoas da família ou pessoas, né, também os clientes, né, às vezes a gente fala, nossa, falei tantas vezes... Não dá para enganar quem está com o terceiro olho ativado, então, né? Então, isso que é legal. É legal e você tem que saber usar e tem que saber. Por isso a neutralidade, né, do uso. É muito importante a neutralidade, né, a maturidade energética, vibracional, espiritual. Acho que isso, a maturidade de você entender que só você pode fazer sua alma feliz, né? Então, esse é um curso online, Sônia? São cursos online na plataforma Hotmart. Aí você participa também com as pessoas? Então, quando a gente grava, a gente faz online ao vivo. E depois ele fica disponível, né? Porque como a pessoa vai ter que treinar 21 dias, ela vai ter que ter os vídeos, né? E aí ela vai treinar. Você dá o suporte para as pessoas. Isso, aí eu dou o suporte e tem a apostila também, que a gente, né, presenteia as pessoas ao vivo. Que tá aqui comigo, tô folheando. Tem a apostila do terceiro olho, que é legal também, que ele já vai ter um entendimento, né? A sequência do que eu vou falar, porque a apostila é também para a pessoa seguir, né, ter uma sequência, mas eu também faço suporte através das lives, porque os alunos fazem, vamos supor que eu não tive tempo, tive muito tratamento, né, atendimento. Aí a pessoa manda a pergunta e eu respondo durante a live, aí fica gravado e depois eu mando para a pessoa. Então eu sou uma pessoa muito prática, né, nesse aspecto. Você vai aproveitando, né? Exatamente. Aí a pessoa já tem aquilo gravado, então ela vai tirar dúvida no momento que ela deseja, né? Também, que às vezes a pessoa não pode assistir às 21 horas, mas ela pode assistir num outro horário. Exatamente. Ativar o terceiro olho é a mesma coisa que eu trabalhar o meu sexto sentido? Exatamente, o sexto sentido, a sua intuição, né? O sexto chakra, que está aqui, localizado aqui entre as suas sobrancelhas. Que é onde ela está com a... Aqui, eu tô aqui com eu gosto de colocar aqui uma ornamentação azul, que eu adoro a cor azul, minha porque favorita. ativa também, né? Não, isso é mais decorativo mesmo, é porque eu acho bonito. Então tá bom. Eu sou vaidosa, né? Então tá perfeitinho. Legal, né? E por causa do trabalho também, né? Então a indicação do trabalho, mas não necessariamente você precisa usar, né? É uma coisa que não, né? Algumas religiões parece que sim, né? Sim. A gente não precisa, né? A gente que faz ativação. E conforme essa pessoa, esse aluno, ele vai estudando, vai praticando e vai vivenciando, ele vai tendo esse campo mais aberto. Isso, e aí você vai ter, por exemplo, com a evolução, com o treinamento, né, você pode ter assim, fazer desdobramentos, né, que é diferente de sonhos, né, fazer desdobramento astral. Você pode se sintonizar com templos de luz, você pode se sintonizar com templos de cura. Então, a sua sintonização, então, por exemplo, eu fiz um mantra que fala assim, eu uso o meu terceiro olho ativado para saber se há algo bloqueando a minha prosperidade. Então eu vou focar ali, tá vendo? Então eu vou focar se eu estou fazendo alguma coisa que está bloqueando ou se eu estou recebendo uma emanação. Eu uso o meu terceiro olho ativado para me conectar com a egrégora do Reiki. Posso também usar, associar aquilo que eu já sei. Então é muito amplo, por isso eu coloco o foco.
de como você vai fazer. Então, a ativação, por exemplo, às vezes, eu já fiz várias vezes comigo, e às vezes, sabe quando você vai fazer uma coisa que não está fluindo? E eu falo, nossa, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Às vezes acontece. E aí eu vi que tinha uma questão familiar de vidas passadas que estava bloqueando a minha prosperidade nessa vida. E aí eu fui lá e tratei. Então isso é devido ao terceiro olho, que é legal de você ver, entender com maturidade, entender as pessoas que fazem parte da sua vida agora, que já fizeram parte numa vida passada, e que estava preso uma parte da minha alma lá. Então é muito interessante. A evolução com o terceiro olho, ele traz muitas aberturas, se você souber usar de uma forma, né, coerente, né, com maturidade, né, posicionamento é muito ampla, né, tanto para se defender, como para ativar a prosperidade, como para ter, a pessoa às vezes pergunta, nossa Sônia, mas quantos cursos você faz, né, praticamente a cada 2 meses eu lanço um curso online. E ela fala, como é que você faz? Eu falo, fico com a mesa radiônica. Aí a pessoa fala, mas eu tenho a mesa radiônica e também não estou conseguindo. Eu falei, porque você tem que, né, se sintonizar, tem que ter disciplina. É um treino, é como uma academia, entendeu? Terceiro olho é a mesma coisa. E é o uso constante, né? E também lembrar que não é uma coisa externa. Vem pra frente, Sônia. Lembrar, esqueci. Lembrar também que o terceiro olho é algo que você já nasce com. Todo mundo tem essa habilidade. E a criança, por exemplo, a criança quando é um bebê, ela vê isso, né? A criança, ela consegue ver as coisas, ela consegue sacar as coisas no astral. A gente vai perdendo, conforme a gente vai vivendo, a gente vai perdendo essa sensibilidade. Então, você tem esse poder de reativar uma coisa que é sua. Então, eu acredito muito que não são coisas externas. Eu acredito muito na força do ser humano, que vai procurar o autoconhecimento e usar as suas potencialidades. E é isso que eu faço com a minha própria vida e ensino através dos cursos, que eu acho que isso é super interessante. Então, às vezes, a pessoa se ilude com coisas externas, né, para preencher a alma, e não é bem assim que acontece, né? Não, né? E o que é o elemental gerado? O que o elemental gerado traz? O elemental gerado... Que elemental é esse? Vamos falar de formas mais simples. O elemental gerado é assim. Então, vamos supor, a minha aluna, ela vai fazer uma prova, né, de concurso. E aí ela viaja para um outro estado. Vamos supor, vamos dar esse exemplo que está mais próximo aqui do que eu me lembro agora um exemplo. Então, ela vai viajar. E acontece que ela não estava conectada, né? Então, ela sempre está fazendo o concurso, né? Em vários estados e tal. Até conseguir, não, ela não conseguiu, ainda está fazendo. E aí ela viaja para um outro lugar. O que acontece quando você viaja e você vai para um hotel, para um resort, uma pousadinha e tal, você pode estar conectado com aqueles elementais locais ou não. Então, quando você, através do uso dos símbolos radiônicos e da mesa radiônica, com a radiestesia, eu posso me sintonizar com esses elementais do ambiente que eu vou. Tá. Então, por exemplo, isso muda tudo. Quando você vai fazer, então você pode usar para viagens, para provas. Até para o trabalho, né? Para o ambiente de trabalho. Exatamente. Por exemplo, um novo ambiente de trabalho, né? Então, eu vou falar de uma coisa engraçada primeiro, para depois falar. Uma vez eu fui viajar. Fui viajar para Bertioga, muitos anos atrás, né? Numa viagem com a família. E a gente ficou numa pousada. Eu fui picada por abelha 2 vezes nesse dia, nessa viagem. Choveu, entupiu o cano da pousada. Foi horrível. E aí, depois que eu aprendi a usar o elemental gerado, a minha última viagem, que eu fui viajar para a praia, né, que foi para uma pousada, foi assim maravilhoso, gente. Porque assim, com a mesa radiônica, eu vi se estava bom o tempo, se ia estar favorável naquele dia para me passar aquele final de semana. Eu me conectei com os elementais, né, que é ali o jungle, que a gente fala, a floresta, né, normalmente as praias aqui, Ubatuba ou São Sebastião, né, tem aquela coisa, aquela força. E aí eu fui já conectada. Então a viagem, ela decorreu desde dirigir na estrada, desde o que a gente comeu, você não teve nenhum problema, entendeu? Então aquilo muda muito isso, entendeu? Então o elemental gerado através, assim, água, ar, terra, fogo e éter, que está na gente, né? A gente produz, nós somos produtores desse éter, né? Dessa produção energética. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de atividade que é muito diferente da sua rotina, é muito legal ativar esse elemental gerado. Você gera um elemental. Então, esse elemental ele pode ser gerado para sua prosperidade,
para viagem. Nossa, são tantas coisas que eu estou colocando no curso. E é uma programação, né? É uma programação, exatamente. Você vai programar usando símbolos radiônicos. E é muito legal, entendeu? Então, muda muito, assim, a maneira de ver, né, a situação. E aí aí fala assim, eu olho também na previsão do tempo, né? A gente vai olhar a previsão. Tem que olhar também. Você vai viajar, você olha a previsão do tempo. Mas, às vezes, o que eu tô falando é mais energético mesmo, né? A energia em todos os sentidos da viagem. Então, né, a gente fazer além da proteção espiritual, entendeu? Então é bem legal. Você está falando aqui também de símbolos radiônicos que tem na mesa e você utiliza também para o elemental gerado. Eu tenho aqui alguns... você pode tanto usar alguns símbolos para limpeza. Existem símbolos, eu não vou falar todos os nomes, sim. Símbolos para limpeza, símbolos para saúde, símbolos para relacionamento familiar, relacionamento afetivo íntimo, né? Então você vai usar... Nessas apostilas, que é o do terceiro olho e do DNA co-criador, eu coloquei esses símbolos nas vivências relacionados ao assunto que está sendo tratado na apostila. Então, por exemplo, se o DNA co-criador, ele é para trabalhar a sua prosperidade financeira. E para você entender e sair do aprisionamento ali da segunda, terceira, né, dimensão. Então, sempre é acompanhado de uma limpeza profunda, de liberação de partes da alma dos outros, né, que é super importante, o entendimento que é neutralidade, porque você fala pra pessoa, aí a pessoa fala, eu tô neutra, aí quando eu vou ver na mesa, eu não falo, você não tá neutra, você tá mandando a pessoa, aí ela fala assim, tô um pouco de raiva da não sei de quem, entendeu? Eu falei, isso não é neutro, como é que você tá neutra? Tá xingando a vizinha, tá xingando, não sei o que, tá com raiva, sabe? Aí eu falei, isso não é ser neutra, neutralidade você não tá vibrando, porque você não pode vibrar nem positivo nem negativo, você tem que ficar neutra para fazer um procedimento. Perfeito. Quando eu estou trabalhando com a mesa radiônica, eu estou a favor da minha alma. Eu estou ensinando a pessoa a ficar a favor da alma dela. Eu não posso carregar a alma dela, ou então se eu vejo uma coisa muito cabeluda lá, né, fica, entendeu? Eu tenho que ser neutra. E aí isso a pessoa tem que aprender essa neutralidade. Mesmo porque ninguém sabe que aquilo ia aparecer, né? Exatamente. Então também você vai tratar aquilo, fazer os procedimentos com os símbolos radiônicos e as sintonizações, os mentores. Às vezes o mentor da pessoa traz uma informação para mim que ajuda muito também. Então isso vai ajudar ali no tratamento. Tirando essa neutralidade, a forma como a pessoa chega até você para fazer o atendimento, o tratamento, também diz respeito. Muitas vezes você leva mais tempo para começar, porque você está limpando, ela já está bocejando. Alguma coisa ela já está limpando aqui. Tem todo um processo desse também? O que eu faço? Quando a pessoa, vamos supor que vamos colocar assim, um cliente agendou uma mesa 4:30 da tarde numa segunda-feira. Então, de manhã, cedo, eu já faço a leitura da pessoa e já coloco ela em tratamento. E já vejo tudo o que está bloqueando ela. Quando eu for fazer, porque eu trabalho só online, através de chamada de WhatsApp, ou chamada de Skype, ou Google Meet e tal, né? E funciona muito bem, né? A gente vai fazer o tratamento. Na hora do tratamento, então vamos supor, antes disso também, quando a pessoa faz o primeiro contato, ela manda já o nome, a foto dos olhos, e aí eu faço essa leitura e vejo também se o que eu estou oferecendo vai ser efetivo para ela. Se eu ver que não vai funcionar, eu falo para ela que não vai funcionar. Eu falo já, não vai funcionar, tá? Então eu faço já uma triagem. E quando a pessoa vem, eu já sei que vai funcionar e que vai dar certo, vai resgatar a parte da alma. Porque tem muita gente tem gente que é o curioso, né? Tem. Que ele não quer fazer nada, ele só quer curiar, né? Que nem fala a pessoa. Ou então ele quer, assim, por exemplo, tem gente que quer afrontar o que eu falo. Ou que não está preparada para ouvir a verdade. Exatamente. Então aí eu converso com a pessoa, falo assim, assiste umas lives primeiro, tal, faz aquela, né? Se prepara. Porque às vezes você fala assim, você tá com a alma fragmentada. Nossa, a pessoa acha que nossa, que macabro, estou com a alma fragmentada. Ela não sabe o que é. Para a pessoa ouvir isso a primeira vez, pode ser um golpe, um choque, né? Então, é importante fazer esse tratamento para que esse tratamento saia bem legal. O tratamento, ele leva de 1h15 a 1h30. Ele não é demorado. E funciona muito bem, faz todas essas, tirar essas coisas, resgatar a alma, tudo nessa 1h30, porque já colocou mais cedo de molho, colocou de molho. Tá, você já vai preparada também, Exatamente, né? já vou preparada. Então a pessoa teve assim uma preparação, já não marco logo assim, primeiro tem uma preparação, eu já envio as lives para a pessoa saber o assunto, para ela entender o que está falando, porque não adianta, a pessoa tem que pôr intenção também,
de querer resgatar a sua própria alma, de ser maduro, né, de ser responsável pela sua energia. Então, se a pessoa é muito vítima, por exemplo, ela primeiro tem que trabalhar o vitimismo, que eu falo para os meus alunos. O vitimismo é uma doença do ser humano, né? Esse vitimismo muito intenso. Então, precisa trabalhar esses conceitos, entendeu? Então, tem gente... Então, para evitar tanto o choque do cliente, né? Como o desgaste, assim, da pessoa, né? A gente faz toda essa preparação antes. E depois, tem gente que faz uma vez por semana o tratamento. Tem gente que faz uma vez por mês. Tem gente que faz a cada 2 meses. Então, isso depende muito do que a pessoa tem para trabalhar. Vai muito do momento da pessoa também, né? Então, isso varia. Então, não tem assim Tem gente que precisa fazer mais, porque tem mais... ou a pessoa demora mais para entender. Ela sabe que está sendo bom para ela o tratamento, mas ela precisa fazer mais vezes, porque ela sai muito rápido, ela vai para a cabeça e começa a ficar irritada, já quer pegar todo mundo. Ela precisa do tempo do preparo dela também, né? Exatamente. E aí funciona muito bem. É bem assim, vai trabalhando, né? Então, é bem legal que a pessoa tenha uma modificação muito grande da sua vibração, de vibrar, e depois a pessoa relata também pra mim, ela fala, nossa, Sônia, quando você falou aquilo a primeira vez, eu achei engraçado, agora eu tô entendendo. Muita gente fala no começo acha engraçado porque meio que assustou, né? Então ela falou assim, ai, que engraçado, ai, quando você falou isso, eu falei assim, ela deve ser louca, não sei o que lá. Mas às vezes eu falo pra pessoa, você achou que eu tava louca, né? Mas olha como você mudou a sua vida. Sônia, você fala, né? Você já deu vários exemplos de alma fragmentada, mas eu passei aqui pelo relacionamento afetivo íntimo. Relacionamentos é uma situação que realmente prende muito a alma? Prende muito a alma. Depende de como você se relaciona, né? Eu falo assim, aí a pessoa fala assim pra mim, porque às vezes o que acontece, que eu vejo que os chorões, né, que a gente fala, o cliente chorão, né, que a gente pega uma amizade com os próprios clientes. Eu tenho clientes que são, né, que fazem todos os cursos, são assíduos, né, são assíduos e tal, e a gente então pode conversar assim mais gostoso e tal. E aí eles falam assim pra mim, não, é porque você não teve por exemplo, uma mãe assim, ou um pai assim, ou um marido assim. Aí eu falo, não, mas eu tenho família, gente. Eu falo, eu tenho família, eu tenho uma filha. Eu não tô carregando a parte da alma da minha filha. Tô aqui com a minha filha trabalha comigo, ela tá com a alma dela, eu tô com a minha. É diferente. É diferente de eu ser carinhosa com ela. Eu posso ser carinhosa com ela, mas eu não estar trocando alma. Eu posso ser generosa com as pessoas, mas a minha alma, saber que a minha alma é a minha alma dela, ela que vai ter que fazer. Ela está trabalhando comigo agora, mas ela tem os seus próprios projetos pessoais também, e que a responsabilidade da alma dela é dela, né? Então, eu acho que falta muito, assim, os seres humanos em geral são muito vítimas, muito chorões, muito assim adolescente, mesmo mais velhos, e cria muito drama, né? Não sabe o que é ajudar o outro, né? Então tudo isso faz com que a pessoa fique preso no relacionamento. E no relacionamento íntimo também tem aquela coisa, eu vou dar o meu coração, até as músicas, te dei meu coração, e a pessoa vai dando uma parte da alma mesmo, assim, pensando que tem que se doar para o amor. É muito cultural. Te amo eternamente. Porque assim, você vai sempre meu. Se você é meu. Não, assim, aí é possessão. A vibração de amor, generosidade, eu sou essa pessoa, eu sou brincalhona, bem-humorada, otimista, né? Sou essa pessoa otimista, às vezes inocente, tem essa vibração. Mas trocar a alma é uma outra coisa, é isso que as pessoas às vezes não entendem. Eu posso fazer um trabalho voluntário, uma doação, e não trocar minha alma, não deixar minha alma lá. A questão da pessoa é, às vezes, assim, o que eu quero, vou deixar bem explicado, porque às vezes a pessoa confunde assim, mas como que eu vou me relacionar sem não trocar minha alma? Às vezes a pessoa não entende, e demora, às vezes a pessoa tem que fazer várias sessões até ela resgatar, até ela entender o que é dela e o que é do outro, né? Muito isso com as famílias, né? Tem muita gente que é assim com a família. Então eu falo assim, eu faço uma reflexão para a pessoa, que aí já falou de tudo, já explicou, já fez na mesa, a pessoa já trocou, destrocou, aí vem cá, uma trocada de novo, né? Porque esquece. Aí eu falo assim para a pessoa, você acha que um mestre ascensionado, ele carrega a alma dos outros? Né? Vamos ver assim, não vamos falar comigo que sou ser humano, mas um mestre ascensionado, se ele está ascensionado, ele está carregando a alma assim, com algum probleminha do outro? Vamos falar mais sutil assim, não. Com alguma coisa ruim? E ele colabora com todos. Entendeu? E ele tem uma luz, esse mestre, ele tem uma luz, tem uma intuição, um ensinamento, e ele não está carregando ninguém. Então, se ele não está carregando ninguém, não é para carregar, né? Entendeu? Não, você vai se... A lição é, não carregue a alma do outro. Saiu de um relacionamento, exatamente, entrega. E mesmo quando você estiver se relacionando, você tem que entender que apego, posse, obsessão, controle, manipulação, chantagem e vampirismo é viver da alma do outro, é a troca de almas, é a ilusão de que você vai viver daquela energia. E tudo que você falou agora, todas essas palavrinhas,
A gente vê muito por aí, né? Vê muito. Em todas as mesas é o que mais aparece. É troca de almas, simbiose, alma roubada, alma fragmentada, entre outras coisas, né? Carga ancestral com a alma trocada. Sempre aparece. E é importante resolver, porque o que é meu, o que é seu. Exatamente. Você não vive com a alma do outro. Você pensa que vive. É uma ilusão. Terminou. Opa! Vô, quem quiser conhecer os seus cursos, tem o link direto? Tem o link direto, é só falar com a gente pelo WhatsApp, a gente envia tudo direitinho, o link já bem explicadinho, tal, com as propostas. Tem os combos, né? A gente criou muitos combos também, como eu tenho vários cursos, então você fazendo o curso, por exemplo, da mesa radiônica, você vai ganhar mais 2 cursos, entendeu? Que vão fazer sentido, né? Com essa colocação, a reciclagem do terapeuta vibracional. Então tem várias, a gente tem vários ali, oferece vários trabalhos, além da leitura do tarô também, que é bem legal, entendeu? É isso, já, Tarô dos Anjos, né? Tarô dos Anjos. Okay. Tarô dos Anjos, ó, toda quinta-feira às 14h30 aqui na Vibe Mundial. E no YouTube às 21h30. Isso, no canal do Espaço Sônia Nóbrega, às 21 horas. Toda quinta-feira, a live lá com interação, né? Para responder, bem legal. Espaço Sônia Nóbrega nas redes sociais, tá bom? Okay. O WhatsApp é código 11 992387731, 992387731, código 11. Uma mensagem rapidinho. Uma mensagem, vou falar do tema do meu programa, que é Viva o Seu Melhor, Vive em Alto Astral. Quando você vive o seu melhor, você não se compara, você não se julga, você não se condena. Automaticamente a sua vibração eleva, né? Viva o seu melhor. E aí você já fica em alto astral. Por isso tem um nome longo para você entender. O meu título já é uma aula. Eu sou teacher, já é uma aula. E quando você fala tudo isso, você já muda a vibração, né? Exatamente. É isso e aí você mesmo. consegue materializar os seus sonhos aí de alma, os seus anseios, com certeza abrir o seu caminho, entendeu? Muito então essa bom. é a ideia. Tá bom? Muito bom. Obrigada, Sônia. Namastê. Obrigada, Giovana.